Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e eu lerei do verso 12 ao verso de número 17, que diz assim: Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Vamos orar. Adoramos o teu nome bendito, ó Pai Santo, pelo privilégio de estarmos reunidos no dia do Senhor para prestar culto ao teu nome. O Senhor tem conduzido a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Podemos perceber, ó Deus, nos mínimos detalhes da nossa vida, que a tua boa mão tem sido constante sobre nós. Queremos nesse instante, ó Deus, rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, por meio da tua palavra, venha mais uma vez instruir o nosso coração, a fim de podermos andar, ó Deus, de modo digno do Evangelho, como fiéis testemunhas do Senhor, a fim de honrar o Senhor que tem cuidado de nós. Que o Senhor, ó Deus, venha nos edificar, nos consolar e nos exortar, conforme a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo Paulo em sua segunda viagem missionária. E aqui nessa segunda viagem, no seu trabalho, ele havia chegado à cidade de Corinto. Nós sabemos que Corinto foi uma cidade, uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Mais à frente, Paulo vai escrever duas epístolas que nós temos aqui no Novo Testamento para estes irmãos, a fim de corrigir vários erros, vários problemas que estavam acontecendo ali em Corinto. Paulo esteve em Corinto depois de ter passado por Atenas, onde ele esteve após enfrentar dificuldades em uma outra cidade. Se você voltar um pouco aí as páginas da sua Bíblia, você vai ver exatamente esse itinerário. Paulo havia passado na cidade de Bereia, ali eles enfrentaram dificuldades, foram até Atenas, do versículo 16 em diante, é isso que você tem ali, e então ele vai até a cidade de Corinto. Isso está lá no comecinho do capítulo 18. Quando ele chegou em Corinto, ele vai até a sinagoga e encontra ali judeus que haviam crido no Messias. Esse casal que ele encontra ali é bem conhecido de nós, Áquila e Priscila. Eles frequentavam aquela sinagoga onde Paulo tinha ido a fim de expor as Escrituras, e o texto nos mostra que Paulo ficou algum tempo com aqueles irmãos, sobretudo porque eles tinham o mesmo ofício. Áquila e Priscila fabricavam tendas, Paulo também fabricava tendas. E como Paulo não queria ser pesado à igreja de Corinto, ele ficou durante um bom tempo fazendo tendas para ganhar o seu sustento, e todos os finais de semana ele ia então até a sinagoga. Quando os irmãos trouxeram para Paulo mantimentos, ofertas da igreja da Macedônia, a partir desse momento Paulo começou então a todos os dias se dedicar à pregação do Evangelho. O problema é que a perseguição era iminente. Paulo já estava acostumado com esse contexto de perseguição. Até então nós temos visto isso, ele chega na cidade, vai à sinagoga, ele prega, a perseguição se levanta, e em uma dessas perseguições Paulo chega a ser dado como morto, ele é apedrejado. E eu não sei se você, ao ler a Escritura, você costuma pensar no o que eu faria se eu estivesse nesse lugar aqui.
Como é que eu me portaria se eu fosse o apóstolo Paulo e chegasse a ser apedrejado a ponto de ser dado? Então Paulo se levanta e vai para outra cidade pregar o evangelho. Você percebe em Paulo o seu desejo de honrar a Deus, de agradar a Deus e de continuar o seu trabalho. Mas essas experiências terríveis pelas quais Paulo passou, tudo o que ele enfrentou, certamente começa a marcar a vida do apóstolo Paulo. É por isso que aqui, diante da perseguição iminente, quando muitos começam a blasfemar contra Deus, o que vem depois da blasfêmia geralmente é a perseguição física. Parece então que Paulo começa a se sentir temeroso. Veja aí o que então Deus fala para ele lá no versículo 9 do capítulo 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. A mensagem do Senhor para Paulo é semelhante à mensagem de Jesus aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 10. Eu tinha dito isso aos irmãos no outro sermão. No outro sermão, em Mateus 10, quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz exatamente isso: olha, vocês vão pregar o evangelho e vocês vão ser perseguidos por causa da pregação do evangelho, pai vai entregar filho, vocês vão ser levados diante das autoridades, não tenham medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno ambos, o corpo e a alma. E Paulo, como um apóstolo nascido fora do tempo, ele não estava lá naquele comissionamento, ele não ouviu essas palavras de Jesus, mas agora, quando ele enfrenta dificuldades semelhantes àquelas, ele também ouve de Jesus: não tenha medo. Não tenha medo. Volte então aí e olhe no versículo 9. Não temas, pelo contrário, continue pregando, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. As palavras são bastante semelhantes. Jesus havia dito isso aos demais apóstolos: eu estou com vocês, sou eu que estou enviando a vocês. Porque o Senhor estava com Paulo, diz ele aqui: ninguém ousará fazer-te mal. Ninguém ousará fazer-te mal. E isso então animou o apóstolo Paulo, porque o resultado está ali no versículo 11. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A convicção de que o Senhor era com ele faz com que Paulo continue ali naquela igreja e persevere no seu trabalho na pregação do evangelho. E é após esse versículo 11 que está o texto que nós lemos e que relata o incidente em que Paulo é levado diante de Gálio. O que você pode aprender aqui nesse texto? Você pode aprender como se portar ao proclamar, ou como se portar na sua vida de piedade, na sua caminhada com o Senhor. No caso de Paulo, foi ao pregar o evangelho. O que você percebe aqui? Você percebe que você precisa estar sempre preparado para falsas acusações. Veja os versículos 12 e 13. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Lucas começa informando o tempo preciso em que esse episódio aconteceu. Ele diz que Gálio era o procônsul da Acaia. E os historiadores, eles são unânimes em apontar para o fato de que Gálio foi procônsul entre os anos 51 e 52 depois de Cristo. Então veja, mais ou menos no ano 33, o Senhor morre e é assunto aos céus, a sua igreja está avançando. Anos depois, você tem um apóstolo aqui, estando diante de uma autoridade, a fim de responder a respeito das acusações que estão fazendo contra ele. Gálio foi procônsul durante esse tempo.
Paulo, como eu disse, já estava em Corinto há 1 ano e 6 meses. E agora ele é alvo de falsas acusações. Os judeus que ali estão pegam Paulo e levam ele até Galho. Eles têm como objetivo barrar o crescimento da igreja, barrar o crescimento do evangelho. A pregação, ela estava acontecendo todo o tempo, pessoas estavam se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Logo, judeus que frequentavam a sinagoga agora paravam de estar ali para estar com os discípulos. Os judeus não estavam gostando do que estava acontecendo. Eles precisam barrar isso, eles precisam parar com o avanço, mas eles não têm do que acusar. Não há como acusar estes homens de nada. É por isso que é preciso levantar falso testemunho aqui. Eles levam ao tribunal e o versículo 13 nos fala qual era a acusação. Este, Paulo, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. O que eles estavam fazendo aqui? Por que eles estão diante de Galho dizendo isso? Paulo está persuadindo os judeus a adorar a Deus de modo contrário à lei. Algumas coisas podem estar envolvidas aqui, precisamente 2 coisas. Primeiro, a acusação pode ser a mesma que você tem lá no capítulo de número 6. Volte a sua Bíblia, lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e você vai ver o que está acontecendo lá. Os diáconos são instituídos, e logo depois Estevão é levado perante o Sinédrio. Por que Estevão foi levado perante o Sinédrio? Versículo 8 que diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se levantaram alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo que ele falava. Estevão conseguia contrapor Deus e o argumento dos judeus. Eles se levantavam para tentar dizer que Jesus não era o Messias, mas Estevão vai fazer por meio das escrituras com que aqueles homens percebam que aquele Messias que era anunciado no Antigo Testamento era precisamente Jesus Cristo que eles haviam matado. Você vai ver isso no discurso, no grande discurso que você tem de Estevão aqui. E o que eles têm que fazer para levar Estevão diante das autoridades? Veja o versículo 11. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Versículo 13: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Como Estevão interpretava o Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo, mostrando que toda a lei se cumpria em Jesus, mostrando que o templo apontava para a pessoa de Jesus, e que agora essas coisas haviam passado, não era mais preciso guardar as cerimônias da lei. Eles então torcem a mensagem e dizem: olha, ele está falando contra a lei de Moisés. E mais, ele está falando contra o templo. Ele não cessa de blasfemar contra Deus e de falar contra o lugar santo. O que eles estão fazendo? Eles estão acusando então o cristianismo, os cristãos, de serem uma oposição à religião judaica, como se fosse algo de fato bem distinto e bem diferente, como se os cristãos não tivessem nada a ver com aquilo que está no Antigo Testamento. Afinal de contas, eles estão torcendo a mensagem e falando, eles estão dizendo contra Moisés e eles estão falando contra Deus. A acusação lá a Paulo pode ter exatamente esse mesmo caráter, mas pode ter um outro aspecto. Eles sabiam, os judeus, que o judaísmo ele era tolerado como uma religião oficial no império. Você precisa lembrar que o Império Romano está dominando sobre várias nações aqui. Cada um tem a sua religião.
E o que o império vê nisso? O império não vê problema algum nisso. O império é politeísta. Você pode adorar o Deus que você bem entender. Então muitas religiões eram toleradas, as religiões daqueles que estavam sob o domínio do império. Sabendo disso, então, os judeus vão até lá, Galho, e dizem o seguinte: olha, a religião dele, ou deles, não é oficial. A religião deles não é permitida. É isso que você pode entender na expressão que aparece aí no texto. Veja lá: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, ou por modo contrário à lei de Deus, ou por modo contrário à lei romana. Possivelmente, alguns comentaristas entendem que ele estava se referindo à lei romana, porque era Roma que regulava a questão da liberdade religiosa, certo? O governo não se intrometia, deixava as religiões caminharem, mas somente aquelas que eram autorizadas. Olha, Roma, essa religião, diferente da nossa, do judaísmo, ela não é aprovada pelo império. Parece que essas duas coisas estão envolvidas aqui. Parece que a acusação tem um pouco de cada elemento, mas ambas as acusações são falsas. Primeiro, porque o que Paulo falava não era contrário à lei de Deus. O cristianismo apontava para Messias, para Jesus como Messias, que era o cumprimento do Antigo Testamento. E segundo, eles não eram uma oposição à religião judaica, eles eram o cumprimento de tudo aquilo que o judeu esperava. As acusações são falsas. Paulo está fazendo o seu trabalho. Paulo está perseverando na proclamação do Evangelho, mas ele agora é alvo de maledicência. Você precisa também estar preparado para momentos assim. Quando Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, ele ampliou um pouco mais isso. Aqui diz respeito à proclamação do Evangelho e aqui aos perigos e aos problemas que o pregador do Evangelho está enfrentando. Mas quando Paulo escreveu a Timóteo, ele afirmou que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não só aqueles que estão à frente da proclamação, mas aqueles que querem viver de forma santa, de forma piedosa, serão perseguidos. E é interessante porque Paulo, ao falar isso para Timóteo, tem bastante experiência a respeito disso. Paulo, desde que converteu-se, desde que deixou de ser um mestre da lei judeu e passa a ser um pregador do Senhor Jesus Cristo, ele não cessou de ser perseguido. Ele enfrentou oposição após oposição, e isso era totalmente contrário àquilo que Paulo vivia e experimentava enquanto judeu, porque como judeu ele era respeitado, como um mestre da lei ele era respeitado. Agora ele precisa ser colocado num cesto e escondido para fugir. As pessoas que admiravam Paulo agora estão odiando o apóstolo Paulo. É claro que Paulo já sabia que isso aconteceria. Você sabe, porque nós já passamos por esse capítulo, que quando Ananias foi ter com ele, quando ele estava cego, após ter encontrado a Cristo ali no caminho de Damasco, o que ele ouviu foi: você vai aprender que importa sofrer pelo nome de Cristo. As perseguições não eram coisas que estavam acontecendo de repente, sem que Paulo soubesse de antemão. Mas ainda assim, em meio às perseguições, o coração enfrenta temores. É por isso que no texto anterior aqui, Deus teve que relembrar a Paulo: lembre-se, Paulo, eu sou com você. E essa, meus irmãos, deve ser a nossa lembrança diante da nossa caminhada cristã. Porque nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. Talvez enfrentemos o que Paulo está enfrentando aqui: maledicência. Por buscar uma vida piedosa, por buscar honrar a Deus, fazer as coisas da forma como o Senhor estabelece na sua palavra,
talvez muitos se levantem e comecem a fazer acusações falsas. Essas coisas, elas não podem nos assustar, porque o Senhor é conosco. E porque Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele foi bem claro com seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se é verdade que muitas vezes o coração fica temeroso diante das provações, é verdade que o Senhor continua ao lado dos seus. Quando você se porta como um cidadão do reino de Deus, os opositores do Evangelho e os opositores do Senhor Jesus Cristo são seus opositores. Você é o embaixador de Cristo. Quem é inimigo de Cristo se torna seu inimigo. Mas eu não estou buscando inimigo nenhum, pastor. E é para não buscar mesmo. A Escritura diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Cristãos não vivem à procura de inimigos. Mas o fato é que ao nos colocar do lado do Senhor Jesus Cristo, isso vai acontecer frequentemente. Os inimigos da cruz são os nossos inimigos. Ao se colocar ao lado da verdade, aqueles que não creem em Jesus Cristo podem perseguir a você. Como eu disse, não se assuste com isso. Esteja preparado, mas não se assuste. Porque muitas vezes você pode desanimar da caminhada cristã quando você começa a perceber que estas coisas ocorrem. O cristianismo no Brasil não enfrenta tantas dificuldades como os nossos irmãos enfrentam em outros lugares do mundo. Há lugares nesse mundo em que o simples fato de você portar uma Bíblia faz com que você corra o risco de morrer. Na semana passada, houve um ataque cibernético e roubaram todos os dados do site da APMT, da nossa agência de missões. Todos os dados sobre os missionários que estão em lugares muito pesados, onde há oposição ao Evangelho, foram roubados. E eles agora pedem dinheiro, dizendo que se não for pago lá o dinheiro, eles vão soltar esses dados para todo mundo ver. Imagine então o coração do missionário. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos ideia. O máximo de perseguição que talvez tenhamos que enfrentar é alguém torcendo o nariz para nós e chamando de bitolado. Nós não sabemos o que é sofrimento pelo Evangelho, como muitos dos nossos irmãos enfrentam pelo mundo. Mas nós precisamos estar bem atentos, porque essa realidade pode se tornar a realidade do nosso país. E se não se tornar a realidade do nosso país, nós vamos enfrentar provações num nível muito menor, mas precisamos também estar preparados. Precisamos saber que por amor a Cristo vamos enfrentar problemas. Então não fique desanimado. Lembre-se de que irmãos do passado sofreram por amor a Cristo. Irmãos no presente estão sofrendo por amor a Cristo. E se você vier a sofrer por amor a Cristo, você não será o primeiro e nem o último. Sabendo disso, Pedro chega a dizer a uma igreja perseguida que se eles estiverem sofrendo por amor a Cristo, eles precisam se considerar bem-aventurados. O que é bastante diferente, talvez, do nosso conceito de bem-aventurança, de ser feliz. Feliz por sofrer? Sim. Feliz por sofrer como os apóstolos se portam aqui em Atos. Felizes por serem dignos de sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, no trabalho de pregação, na vida de piedade, você precisa estar preparado para tudo isso. Sobretudo quando você olha para a Escritura e percebe que o próprio Senhor Jesus Cristo garantiu que isso ocorreria.
Dá uma olhada lá na primeira epístola de Pedro, abra comigo a sua Bíblia, e veja como o apóstolo coloca isso a esta igreja que eu disse que estava vivendo problemas de perseguição. Verso de número 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Veja como que Pedro coloca: a perseguição, vocês estão assustados? Vocês estão estranhando como se isso fosse algo de outro mundo? Não façam isso, não estranhem, pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A mensagem que está em baixa nos nossos dias. Nós queremos ser participantes das glórias de Cristo. Nós queremos o poder do Evangelho. Nós queremos as benesses do Evangelho. Mas nós não queremos ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Mas para que isso é importante? Para que também na sua glória vos alegreis, voltando, para que quando o Senhor voltar, nos alegremos ainda mais. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O alerta de Pedro é o seguinte: não sofra nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Se vocês estão sofrendo, sofram por errado. Não sofra ninguém por quebrar a lei de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Como precisamos relembrar essas verdades. O Evangelho é uma bênção. Caminhar com Cristo é glória, mas envolve sofrimento. O problema é que muitos cristãos estão sofrendo por causa das suas escolhas erradas, por causa de pecado, se emaranham nos seus pecados e começam a sofrer. Não é esse tipo de sofrimento que Pedro está dizendo que nós precisamos ter. Nós precisamos sofrer como cristãos. Se estão sofrendo por causa de Cristo, felizes nós somos. Então não estranhe tudo isso, esteja preparado. Com isso eu não estou dizendo que alguém vai ficar confortável com essa situação, porque Paulo não estava. Ninguém vai ficar confortável com a perseguição, ou que você não experimentará medo em uma ou outra ocasião. Entretanto, você pode inclusive não temer ao lembrar de uma outra verdade que está no texto: Deus cuida de você. Então, ao proclamar o Evangelho, confie no cuidado do Senhor. Ao viver a sua vida piedosa, confie no cuidado do Senhor. Verso 14 ao verso de número 17. E a Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas.
Confie no cuidado do Senhor. O fato de Paulo ter sido levado diante do procônsul sugere para algumas pessoas que Deus havia falhado na sua promessa. Volte lá na promessa de Deus, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Deus estava prometendo. Será que Paulo não teria problemas e provações? Não, Deus estava garantindo que Paulo seria preservado, a sua integridade física seria preservada. Ele estava com medo, ele estava temeroso. Não tenha medo disso. Mas agora Paulo está diante de uma autoridade. Acusações são feitas. Esse homem ensina as pessoas a agir contra a lei. Como está o coração de Paulo? Deus falou que ninguém ousaria fazer mal a ele. Veja como o Senhor cuida de Paulo aqui no texto, verso 14. Paulo se prepara para falar. Ia Paulo falar, e aí ele é interrompido. Talvez Paulo estivesse já preparando todo o seu discurso, como em outras ocasiões, como Estevão fez, e como outros servos tiveram de fazer. Ele já arquitetou o seu discurso, ele vai falar, ele tem como se defender, mas Galho não deixa ele falar. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, ou seja, Galho se dirige àqueles homens que levantaram as acusações e já é categórico: Paulo não cometeu nenhum crime. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu não sei porque que vocês trouxeram esse homem aqui. Veja se não é isso que o texto está dizendo. Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de seria atender-vos. Se Paulo tivesse de fato transgredindo uma lei de Roma, eu iria atender vocês. Seria justo trazer esse homem aqui, mas esse homem não cometeu nenhum crime de maior gravidade. Ele não quebrou nenhuma lei romana. Não há por que julgar o apóstolo Paulo, porque na cabeça de Galho, Galho não é judeu, Paulo é. Os judeus estão levando um outro judeu diante do tribunal para falar sobre religião. Galho não faz distinção. Ele não faz distinção entre judaísmo e cristianismo. Ele só vê judeus brigando. Olha, se vocês são judeus, briguem a respeito da sua religião para lá. Eu não quero me envolver com isso. Eu não vou me meter na religião de vocês, já que a religião de vocês é tolerada no império. Resolvam lá para esse canto. Sendo matéria de religião, ele não se intrometeu e eles mesmos deveriam lidar com a questão. Verso 15: se é questão de palavra, de nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E sabe o que acontece com isso? Quando os judeus levam Paulo diante do tribunal, para que o tribunal declare o cristianismo uma religião que não pode avançar, porque era esse o objetivo, eles estão querendo barrar o avanço. Quando o Galho diz: olha, não tenho que julgar, ele está protegendo os cristãos. Ao mesmo tempo, ele está dando o aval para a pregação dos apóstolos. Então estes homens que intentam fazer mal a Paulo acabam sendo os instrumentos de Deus para que o governo declare que Paulo pode continuar pregando, que o cristianismo pode continuar existindo dentro do império. Eles não são ilegais, eles estão falando da religião. Agora, essa é questão de religião, fiquem para o lado de vocês. Os cristãos são protegidos das acusações, eles vão continuar pregando o evangelho. É por isso que o resultado está no verso 18. Paulo, havendo permanecido ali muitos dias.
Em outros lugares onde Paulo foi perseguido, ele logo teve que ir embora. E isso não era covardia, isso era obediência à ordem de Jesus. Mateus 10, quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, continue anunciando o Evangelho. Paulo fez isso em todo o livro aqui de Atos dos Apóstolos, você percebe. Mas agora que ele vai diante de Galho, e Galho diz, não há problema nenhum, deixa ele pregar. Tem problema algum, ele está tranquilo, e ele permanece ali ainda alguns dias. Deus, em sua providência, usa a lei romana para proteger Paulo dos danos físicos. Mas você quer ver uma coisa interessante? Veja o restante do texto. Verso 16, eles são expulsos do tribunal. E o que decorre disso no verso 17? Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Perceba aqui a ironia. Sóstenes não era cristão. Sóstenes era o principal da sinagoga. Ele era o líder, o chefe da sinagoga. Quem foi que levou Paulo diante de Galho? Foram os da sinagoga, foram os judeus. Foram eles que acusavam Paulo diante de Galho. O problema é que o texto não determina quem é que está espancando a Sóstenes. Uma opção seria os cristãos, diante disso, espancar o chefe da sinagoga. Essa opção está descartada. Uma outra interpretação poderia ser: os próprios judeus espancaram Sóstenes. Mas da mesma forma ficaria estranho. Por que eles espancariam o chefe da sua própria sinagoga? Uma terceira opção: os gregos que ali estavam, que nem eram judeus e que nem eram cristãos e que odiavam os judeus, diante do veredito, aproveitaram para descarregar toda a sua raiva contra aquele homem. Mas algo aqui precisa ser notado. Por mais que Sóstenes esteja sendo espancado, Paulo está sendo preservado ao mesmo tempo. E isso, irmãos, nos faz lembrar algo bastante interessante, de como Deus sempre preserva o seu povo quando é da sua vontade. Vocês se lembram das pragas que Deus mandou sobre o Egito? Moisés ia diante de Faraó e dizia: olha, é o seguinte, Deus vai mandar trevas sobre todo o Egito. Todo mundo estava debaixo de trevas, mas o povo de Deus tinha luz. Olha, agora virá doença sobre todos os animais, mas os animais do povo de Deus não sofriam com as pragas. As pragas tinham um direcionamento, eram só para aqueles que não temiam a Deus. O povo de Deus estava guardado. É isso que está acontecendo aqui. Gentios que estão espancando os judeus, mas não se voltam contra os cristãos. Por que isso está acontecendo? Deus está guardando. Deus falou categoricamente para Paulo: ninguém vai ousar fazer mal a você. Agora, o que você vê de terrível nesse texto é que a autoridade, Galho, que deveria parar com tudo aquilo, que não deveria permitir dano físico a quem quer que seja dentro do Império Romano, simplesmente fecha os olhos. Eu não quero saber disso. Está certo que ele não iria se meter na questão religiosa, isso era problema deles. A religião era tolerada no Império, mas a partir do momento em que o homem começa a ser espancado, e ali na frente dele, e ele não toma partido para impedir aquilo, a autoridade está fazendo algo errado, fechando os olhos. Ele não quer entrar nesse tipo de confusão. Percebe como Deus usa o pecado de Galho para o avanço da igreja? Porque o mesmo homem que fechou os olhos a esse espancamento, fechou os olhos à briga da religião. Ele se coloca de lado. Deus está cumprindo
o propósito e a promessa dele na vida de Paulo: ninguém ousará fazer-te mal. Lembre-se disso. Em todo o tempo, Deus está cuidando do seu povo, em todo o tempo. E é claro que essa promessa não é para todo mundo, certo? Aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, você tem a notícia de um apóstolo que foi morto ao fio da espada, Tiago. Aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, você tem um diácono que foi apedrejado e que foi morto, Estevão. Aqui você tem o próprio Paulo, que quase foi morto, apedrejado em outra ocasião. A promessa de que ninguém ousaria fazer mal não é uma promessa para mim e para você diretamente. É verdade que Deus pode nos impedir de sofrer ou de alguém nos atacar? Isso é verdade, Deus pode. Ele não prometeu isso para mim e para você, ele prometeu para Paulo, e ele cumpriu. Isso precisa ficar bem claro. Mas ainda quando você enfrenta perseguições, Deus está cuidando de você. Porque segundo Tiago, as provações têm um caráter educativo. As provações acontecem para que sejamos conformados à imagem de Cristo. É por isso que nós precisamos ter por motivo de muita alegria ao passar por várias provações. Deus está cuidando de nós todo o tempo, até mesmo quando as coisas parecem sair do controle, até mesmo quando homens conseguem fazer mal a nós. Deus soberanamente está cuidando do seu povo. Ele cuida de mim e de você. Agarre-se isso com toda a força do seu coração, e aí você não precisa temer a nada. Nós cantamos aqui essa noite: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Qual é a convicção de Paulo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nisso que nós precisamos crer. Porque diante das provações, é isso que vai nos sustentar, sem que paremos no meio do caminho, sem que desanimemos da nossa caminhada, ainda que haja até mesmo a morte por causa de perseguição. O Senhor é soberano e o Senhor cuida do seu povo. Provações, meus irmãos, são o cuidado de um Deus santo, tornando o seu povo semelhante ao seu Filho. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E diante da certeza desse cuidado, não cesse de fazer o que é reto e o que é justo. Não cesse de proclamar o Evangelho. Não cesse de se posicionar de forma ética e moral, mesmo diante de pressões, porque ninguém poderá fazer mal a você se o Senhor não quiser que isso aconteça. Esteja pronto a fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que o Senhor me jogue lá dentro, mesmo assim eu não vou negar a Deus. Foi isso? Quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Não vamos nem responder não. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Deus não quiser livrar, nem assim nós vamos adorar essa imagem. A convicção daqueles homens é de que eles estão com o Senhor. Então lá no seu trabalho, faça o que é correto, o que é justo, a despeito do seu chefe se agradar disso ou não. Porque muitos cristãos no seu trabalho acabam, por medo do chefe, por medo de ser mandado embora ou de qualquer outra coisa, fazendo muitas coisas que o Senhor abomina em sua palavra.
diante dos seus amigos, na escola, na faculdade. Tome posições corretas, cristãs, piedosas, ainda que as pessoas se voltem contra você, ainda que eles não queiram falar, porque esse é o máximo que vai acontecer. O Senhor está com a sua vida. Paulo foi livre de ser fisicamente agredido. Sóstenes não, como eu falei. Deus faz diferença entre aqueles que são do seu povo. E você tem uma aplicação em área aqui. Sabe como é que Deus faz isso? A nossa doutrina, ela estabelece isso. Os sacramentos fazem diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Quando alguém é batizado e é recebido na igreja, ele está sobre o cuidado do bom pastor. É por isso que quando alguém é excluído da comunhão da igreja, a nomenclatura que é usada na Escritura é que essa pessoa está sendo entregue a Satanás, porque há diferença entre aqueles que são e estão ligados à comunidade da fé e aqueles que não estão ligados à comunidade da fé. Quando a mesa do Senhor é estabelecida, os cristãos são alimentados com o corpo e o sangue de Cristo, presente espiritualmente na ceia, mas aqueles que não são do Senhor, eles não são edificados. Eles não são confortados, eles não são consolados. Os sacramentos fazem essa diferença entre quem é de Cristo e quem não é do Senhor Jesus Cristo. Mas você tem mais uma aplicação secundária aqui. Você não pode nunca, como cristão, fazer o que fez Galho. Nós não podemos fechar os olhos às injustiças. Nós não podemos fazer vista grossa e fingir que as coisas não estão acontecendo. Se nós temos possibilidade de impedir injustiça, se nós temos possibilidade de mudar o rumo de alguma coisa que está errada, nós não podemos nos privar de fazer isso. Os pecados, eles não são só de ação, eles são também de omissão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então fique bem atento e não feche os olhos ao que está errado, porque quem fecha os olhos ao que está errado e vê injustiças acontecendo e não toma partido, está fazendo semelhante às falsas testemunhas, mas de forma contrária, porque você sabe a verdade e se cala e permite que a injustiça aconteça. Você pode até não estar falando a mentira, mas você está sentindo com a mentira. Posicione-se, não feche os olhos. Nós somos colocados para ser sal da terra e luz do mundo. O que o texto então nos ensina? Como é que você tem que se proclamar, se portar ao proclamar o Evangelho? Ou como é que você precisa se portar na sua vida de piedade? Primeiro, esteja preparado para falsas acusações, esteja preparado para as provações que virão. Até mesmo Jesus Cristo, nosso Salvador, teve de lidar com isso e foi morto exatamente por causa disso. Ah, mas falaram mal de mim. Falaram mal do seu Senhor. E ele foi bem claro: se me chamaram de Beelzebul, vocês estão achando que vocês chamados de quê? Esteja preparado, mas não tenha medo. Enfrente as provações. Mantenha em mente que o Senhor Jesus Cristo, que foi morto por falsas acusações, ressuscitou e está à destra do Pai, de onde intercede pela sua vida. Diante do trono de Deus nós temos um advogado. Foi por isso que nós oramos e confessamos os nossos pecados, porque nós temos um justo advogado. Ele é fiel e ele é justo para perdoar pecados quando nós confessamos ao Senhor. Confie no cuidado do Senhor. Esse cuidado é visto de forma maravilhosa, exatamente na morte de Jesus Cristo em seu favor. Exatamente no fato de Deus ter usado a maldade das falsas testemunhas para que o Senhor Jesus Cristo fosse morto
em seu lugar. É por isso que Paulo vai dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele graciosamente todas as coisas. É essa a afirmação de Paulo antes de dizer: quem nos separará do amor de Cristo? O Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida da sua vida, Ele está com você todos os dias, Ele permanecerá com você todos os dias. A boa obra que foi começada na sua vida será completada, a despeito de todas as tribulações, a despeito de todos os problemas que talvez você venha enfrentar. Tenha firme convicção de que você não precisa ter medo. Deus é soberano e Ele está soberanamente governando todas as coisas que acontecem na sua vida. Então confie nisso e viva como uma testemunha fiel, honrando o Senhor e amando de todo o coração